Boa, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de hoje, né? Então, hoje é mais uma aula da nossa série semanal. E aqui tem um grupo, né, de pessoas que estão comigo aqui no Zoom, né? Então, o pessoal vem chegando no Zoom. Eu falo que quem está no Zoom aqui a gente consegue ter água fresca, porque a gente consegue ter ali uma troca, né? Fazer perguntas ali, então poder dialogar bastante. E algumas pessoas vão assistir posteriormente ali no YouTube. Então, já acho que é super válido já tentar se programar para estar aqui junto conosco, e a ideia nossa é sempre estar conectado, né? E podendo falar sobre esses temas de carreira. Então, já pega papel e a caneta, né, para essa aula que pode virar a chave ali na sua carreira. Então, hoje nós vamos falar sobre algo que acaba assombrando até mais até mesmo, né, os mais experientes, que é a estagnação, né? Estagnação quando a gente vê as pessoas, né, que muito tempo estão ali na carreira e acabam tendo essa dificuldade de evoluir. E só lembrando, nossa aula acontece toda segunda-feira, 3 horas da tarde, e a gente já está junto aqui com aulas muito práticas e profundas para acelerar a sua carreira com foco em segurança da informação. E essa série tem um compromisso, né, de uma evolução ali real. Então a gente fala de visibilidade, posicionamento e liderança. E o tema de hoje pode te ajudar a evitar anos até mesmo de frustração, né? Então, a gente está falando da aula 26 da série. Chegamos, nessa aula aí, 26 já dessa nossa jornada, e o tema de hoje é bem direto, né, e necessário, que é a estagnação na carreira de TI. Primeiro, né, eu coloquei ali na chamada 4 sinais, mas na verdade vou dar um a mais de bônus, então vão ser 5 sinais de alerta para profissionais sêniores, né? Então, mesmo com 10, 15, 20 anos de experiência, você pode estar travado. E às vezes os sinais estão aí, né? E a gente normaliza isso de uma forma geral. Então, hoje nós vamos expor esses sinais com clareza e mostrar ali o caminho para sair desse ciclo, né? Então, como consegue ser de uma forma muito direto e muito específico para isso, né? Então, o que nós vamos falar sobre essa aula, né? Você vai identificar se está em estagnação na sua carreira e o que precisa para mudar, para retomar o crescimento e se posicionar ali para o próximo salto. E você vai aprender, né, esses 5 sinais mais comuns ali de estagnação. Vou até compartilhar aqui o nosso mind map aqui, que a gente consegue ter essa visibilidade aí já de todos os itens e a gente aí compartilhando. Bom demais, Elias. Bom ter você aqui conosco também. Valeu, meu amigo. Bom ter você conosco. Então, primeiro, aqui tá os 4 sinais, mas eu vou colocar os 5 porque eu falei que tem um a mais de bônus ali que eu vou trazer para vocês. Então, os 5 sinais mais comuns de estagnação, muitas vezes invisível, que por a gente estar ali no piloto automático, a gente acaba não percebendo isso. Um outro sinal que é bem comum é como identificar se você está travado. Então, mesmo entregando muito, eu vejo, né, que é muito comum é, dentro ali da jornada, vários profissionais que acabam tendo muitas entregas. Mas se a gente se recordar um pouco atrás, entregar demais está muito característico com um excelente especialista, um excelente sênior, né? Ou seja, pessoas de uma área de execução que quanto mais entrega tem mais visibilidade, mas não necessariamente eu como gestor eu preciso estar na mesma forma, né? Sim, então acho que esse é um ponto de atenção ali para eu entender como que isso funciona. E o terceiro ponto aqui do que nós vamos aprender hoje é o que profissionais estratégicos fazem diferente para continuar evoluindo. Então, acho que são pontos bem importantes ali dentro dessa nossa jornada. E aí, a ideia, né? Semana passada eu conversei com um profissional de mais de 18 anos ali de carreira, com ótimas certificações e um bom reconhecimento interno.
mas ele estava completamente travado, né, assim, na carreira. Ele disse para mim, Alex, eu entrego muito, mas nada muda, né? Nenhuma promoção, nenhum convite externo, salário congelado há 3 anos, somente ali o salário que vai evoluindo ali no anual, né, que acaba tendo o dissídio ali do próprio modelo das empresas. Então, ele achava que era culpa do cenário, mas, na verdade, era falta de visibilidade estratégica, né? Então, eu percebo que muitas vezes, né, esse profissional ele acaba, por conta, né, assim, pô, ali quase 20 anos, né, de experiência no mercado ali, de carreira, mas ele foi se acomodando, porque faz muito tempo que está na empresa. E uma característica do que aconteceu, que acabou gerando ali uma balançada no cenário, porque mudou a diretoria, né? Então mudou ali. Ele estava muito acostumado com o modelo anterior, uma empresa familiar, e acabou mudando e gerou todo esse transtorno ali, e ele viu que de fato estava estagnado, né? Então, primeiro estava num ambiente mais controlado, né, mais tranquilo, e ele viu que, pô, aquilo estava de fato fazendo mal para ele, né? Fazendo mal ali na carreira, fazendo mal ali dentro do dia a dia dele. Então, eu acho que esse é um dos pontos importantes que nós temos que ter ali, claro, dentro do nosso dia, que dentro dessa jornada, eu preciso ter ali essa visibilidade de aonde eu estou, para onde eu estou indo. Por isso que hoje o conteúdo principal da nossa aula são os 5 sinais de alertas de estagnação. Então, vou aqui direto para os sinais, vamos evoluindo aqui para a gente ter a clareza, né, do que é essa estagnação ali. E como eu disse, tem um sinal a mais aqui, então vão ser 5 sinais aqui. Então, vamos lá. O primeiro sinal: entrega demais, reconhecimento de menos. Quem já viu isso, né? Quem já passou por isso? Eu percebo que muitas vezes você é visto como braço. O Alex caiu. Caiu, Alex, né, você caiu. Sof? Voltou, voltou. O áudio, coloca, tira do mudo, Tá por no favor. mudo. Isso, Agora agora sim, boa. sim. Voltou. Isso. Maravilha. Excelente, obrigado. Tem uma oscilação aqui. Então, nesse sinal um, isso aqui na verdade foi um sinal para ver se vocês estavam atentos aqui também, né? Então, vimos que todos estão atentos, bom demais. Então, esse sinal um, entrega demais e reconhecimento de menos. Então, você é visto como o braço técnico, não como a cabeça pensante. Todo pepino, todo BO que acontece vão lembrar de você para estar ali, para poder ajudar, para resolver as coisas. Mas não lembram em momentos estratégicos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas aqui é uma autorreflexão. Será que eu só sou lembrado em momento de uma sala de crise, né? Aconteceu aquela sala de crise, é o momento que as pessoas estão lembrando de mim? Lembre-se disso. E as demandas, né? Pensa no seguinte, aqui como ponto 2. As demandas sempre acabam chegando ali para você, mas ninguém lembra de te promover. Você é o verdadeiro faz tudo, né? O Severino. É aquele cara que está resolvendo um monte de problema. Sempre quando tem qualquer problema, qualquer incidente, seja de segurança, claro que é o nosso core, mas de infra, de desenvolvimento, de qualquer área, qualquer incidente sempre vão lembrar de você. Você é o que está ali vendo sempre alguém, pô, lembrou ali, viu um problema, lembra de você. Mas ninguém lembra desse momento seu de promoção. É raro, mas acontece muito, né? Então, ponto de atenção. E um outro ponto que eu trago aqui é sua visibilidade está restrita ao time ou à operação. Somente o time ali, o seu time direto,
ou o time ali de operação, que é quem está carregando o piano, que lembra de você constantemente. Será que é comum isso? Vocês já viram isso, né? Vocês já chegaram a passar por isso em algum momento? Então, acho que o grande ponto de atenção quando a gente olha para esses 3 pontos aqui, logo no sinal 1, né, que a gente já chega batendo na canela, pô, essa pessoa que sempre está sendo lembrada ali quando está tendo BO, quando está tendo problema, né? Todas as demandas estão chegando ali para você, mas nunca ninguém está te lembrando aí no seu crescimento, nessa sua promoção, e sua visibilidade está restrita somente ao time ou operação. Você é o faz tudo, mas só ali ninguém está vendo o que você está fazendo. Tranquilo até aqui, pessoal? Ficou claro algum, alguma dúvida, né? Algum ponto ali que vocês têm ali? Acho que é importante a gente lembrar disso, porque mudando o jogo, né? Nós somos gestores e não o especialista. Para o especialista, ou para quem é sênior, isso é muito bom, porque é a forma que ele está desenvolvendo, é a forma que ele está ganhando notoriedade. Mas para um coordenador, um gerente, isso não é bom, tá? Então acho que é importante ter essa clareza, assim, pô, Alex, mas isso não é bom? Não. Para quem é um gestor, não é bom. Mas para times mais abaixo, sim, acho que isso faz super sentido. Beleza? Sinal 2 agora. Sinal 2, você parou de ser lembrado para projetos estratégicos. Olha só, você está sendo lembrado no momento do problema, mas as grandes decisões acontecem e você só é avisado depois. Lá no final, alguém lembra, falou: pô, alguém lembrou ali é, do responsável de segurança para fazer uma análise? Aí imagina o seguinte: o projeto já tem data para entrar, já tem ali, todo mundo já está alinhado, aí chega você para fazer uma análise de segurança, pede uma semana, 2 semanas, fala que precisa fazer um pen teste que não estava previsto, fala que precisa fazer uma análise e você começa a atrasar o projeto de negócio. Raro, mas acontece muito. Então, essas grandes decisões acontecem de projetos que vêm acontecendo e você acaba não sendo avisado. Inclusive, né, teve um dos mentorados aqui do PAX, né, do Programa Acelerador de Carreira, que ele chegou para mim e falou: pô, Alex, você não sabe como ficou bacana, né? Porque hoje as áreas de negócio já estão pensando em projetos e eles já vêm me acionar. Lembram de mim ali para eu dar uma ajuda. Olha como muda, né? E enquanto você acaba sendo acionado somente quando tem problema, isso acaba gerando um impacto grande ali dentro da sua carreira, tá bom? Então, lembre-se disso. E um outro ponto que eu trago aqui: você participa das reuniões, mas não influencia. É só aquele cara que está participando ou aquela pessoa que está participando que só está levando problema, não está levando solução. Só está falando que o projeto precisa de mais dinheiro, só está falando que precisa de mais gente, só está falando que precisa ter ali um tempo para fazer um teste, para fazer uma análise de risco. Você está somente, né, ali naquela reunião, mas nunca ajudando a influenciar de uma forma positiva. No final do dia, você está muito mais focado nisso, né? Então, acho que esse aqui é um grande ponto de atenção ali para isso. A liderança é um outro ponto, né? Ela te vê como apoio, mas não como voz ativa. Pesado isso, hein? A liderança, ela tá olhando para você ali como um profissional que vem de uma forma muito clara, servindo de apoio em momentos específicos. Ah, veio ali o pedido do cliente grande, né, que precisa ali olhar para uma questão de segurança. Aí você é lembrado, né, como um apoio ali para dar uma ajuda. Mas nos momentos de decisão do projeto, você não está sendo lembrado. Então, esse daqui é o terceiro sinal, terceiro ponto do sinal 2, que é importantíssimo você ter essa clareza ali sobre isso, tá bom? Então, é uma das coisas que é importantíssimo ficar ligados e conectados com isso. Beleza, pessoal?
Joinha? Pode dar o joinha aí para saber se está ok. Se tiver alguma dúvida, algum ponto, podem comentar aqui que nós vamos esclarecendo à medida do possível do momento que a gente vai evoluindo. Vamos lá, agora para o sinal 3. O sinal 3 aqui já é uma visão mais externa, né? Que seu currículo virou, seu LinkedIn, na verdade, virou currículo congelado, sem postagens, sem conexão nova, sem autoridade. O ponto é, qual é a frequência que as pessoas estão conectando com você? Será que é muita gente? Será que é pouca gente? Será que você está se conectando com as pessoas? Então, o ponto de atenção é como hoje está a sua vida ativa ali dentro do LinkedIn. Você está sendo, as pessoas estão vendo você como uma referência, as conexões ali estão chegando, né? Pessoas estratégicas estão se conectando com você. Esse eu acho que é um ponto de atenção que vale muito a pena você ficar atento para tudo isso, tá bom? Isso é o que vai mudar tudo ali no seu posicionamento. Como eu falo para o pessoal, no passado, para eu me tornar uma referência, aqui na época nossa aqui, né, Sérgio, a época dos antigos aqui, mas nessa época do passado, o que que precisava para você virar uma referência ali no nosso mundo de segurança? Eram 3 coisas que eu vejo na cabeça. Se alguém lembrar de mais, pode escrever aí que a gente vai colocando. Primeira coisa, dar aula, né? Eram poucos cursos de segurança, então só quem dava aula eram os papas, né? As pessoas que sabiam muito. Então a pessoa era uma referência no mercado por dar aula. A segunda coisa era pessoas que ela dava palestras. Então tinham poucos eventos, mas os eventos que tinha, a pessoa acabava sendo uma referência ali para dar palestras, né? Ali dentro de tudo isso. Então, é a segunda coisa. E a terceira coisa, para a pessoa virar uma autoridade no nosso mundo de segurança, lá no passado, era pessoas que escreviam livros. Então, essa pessoa virava uma referência. Então, eu vejo as 3 coisas ali faziam parte. Mas, ao passar do tempo, a gente percebe que muita coisa mudou, né? Então, hoje, uma das grandes características para você virar essa referência é tendo essa conexão ali, usando o LinkedIn como isso. Então, por isso, essa questão de posts, conexões e ali você virando essa autoridade. O segundo ponto que eu trago aqui, você não é encontrado nem lembrado no mercado. Quantas pessoas hoje vêm te conectando ali com o objetivo de te oferecer vagas ali? Cara, é um indicador importante. Muitas vezes a gente acaba, né, estagnando e estando acostumado ali com a empresa e acaba não vendo essa questão de evolução, de crescimento. Então, o ponto de atenção que eu trago aqui para vocês e que é importantíssimo ficar ligados para isso, né, é que de fato quem não é visto não é lembrado. Ou seja, hoje o seu currículo não está atrativo. O seu LinkedIn não está atrativo. As pessoas não estão te procurando porque você não está sabendo se posicionar de uma forma correta. Então, aqui é um ponto de atenção que eu trago aqui para que vocês tenham isso. Inclusive, no LinkedIn, você consegue ver as pessoas que estão conectando com você. As pessoas que. Ah, pá, tinha caído a tela aqui, né? E eu estou falando sem mostrar. Inclusive, as pessoas, né, que estão ali olhando diretamente para você ali e estão entendendo você como uma referência. E por conta disso, vão mandar conexões ali em cima disso, né? Então, hoje, quem não é visto não é lembrado. Lembrem-se disso, tá? Então, o seu LinkedIn não pode ser ali um LinkedIn somente um currículo, né, que está congelado ali frente a isso, beleza? O terceiro ponto, outros profissionais com menos tempo de casa estão se destacando por presença. Olha só, hein? Então, a gente começa a ver que pessoas que estão chegando agora, para ela ter uma melhor conexão
uma melhor apresentação, ela acaba se destacando mais do que você. Então, por isso que é importantíssimo a gente ter essa clareza, tá bom? Então, vamos lá, só recapitulando, visto que a tela não estava compartilhada. Sinal 2, a gente trouxe aqui. Você parou de ser lembrado para projetos estratégicos, né? Então, ali dentro da empresa, né? As decisões acabam acontecendo e você não é lembrado. Você participa ali das reuniões, e a liderança não te vê ali, só te vê como um apoio, não como uma voz ativa. Já no sinal 3, o seu currículo está congelado, então sem postagens, sem conexões novas, sem autoridade. O mercado não está vendo você e você não é encontrado e nem lembrado ali no mercado, né? E outros profissionais com menos tempos de casa estão se destacando mais do que você. Beleza? Então, esses aqui são pontos importantíssimos para que você tenha ali como clareza entender que muitas vezes, né, você está estagnando por conta disso, tá? Agora, nós vamos para o sinal 4, e o sinal 4, você sente que está repetindo o mesmo ano. Ou seja, a gente sabe que um ano é diferente de outro ano, mas muda projeto, muda o cliente, mas o seu papel é o mesmo. Você está estagnado na carreira. Então, quando a gente olha para isso, né, é entender o quanto que dentro do nosso dia a dia nós de fato estamos ali conectados com isso e a gente está vendo, né, que olhando para essa jornada que nós estamos ali, é entender o quanto, de fato, eu estou tendo uma evolução dentro do seu dia a dia. E o segundo ponto aqui, que é importante ficar conectado também, não há evolução de desafio, escopo ou influência. Você é mais um ano na sua carreira que você não tem essa evolução ali, desafio, não tem novos escopos ou influência ali dentro do seu dia a dia. Então, acho que esse é um dos pontos que acaba fazendo a diferença para que você tenha essa clareza e saiba que é importantíssimo você entender como que está sendo essa sua evolução, tá bom? E o terceiro ponto aqui, dentro desse quarto sinal, você olha para frente e não enxerga o próximo passo. Ou seja, você está estagnado. Quando você pensa nisso, né? Acho que o ponto interessante da gente prestar atenção aqui é, na verdade, assim, você acaba não tendo mais uma perspectiva de crescimento na empresa atual. Você não vê que a empresa que você está tem uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva de evolução, você não vê a possibilidade de crescimento ali. Então, eu percebo muito, acho que o grande ponto de atenção aqui é quando você olha e você percebe que é mais um ano que entrou e você está ali naquela jogada, né, naquele momento. Então, acho que o ponto, quando a gente fica de reflexão aqui, é que às vezes os anos vão passando e a gente não vai estar tendo ali esse crescimento, tá bom? Então, por isso, acho que é um sinal 4 aqui que vale muita reflexão, mas uma reflexão sincera mesmo. Eu olhar para mim e eu entender de fato, né, se eu estou tendo aí esse crescimento e essa evolução. Beleza? Sinal 5 tranquilo até aqui, pessoal? Joinha? Boa? Marco? Bem-vindo, meu amigo. Bom demais você aqui. Então, joinha? Beleza. Valeu, Leandrão. Então, seu nome não é lembrado quando surgem oportunidades. Muitas vezes aparece ali aquela nova vaga, é uma vaga ali que talvez seja uma, uma área que faça sentido, né? Que esteja conectado ali no seu,
dentro, né, do seu objetivo, e até mesmo vagas que vão surgindo, e você acaba não sendo lembrado. Então, aqui o primeiro ponto que eu trago aqui é que recrutadores não te abordam. Você fala assim, cara, eu tinha tudo ali para aquela vaga, mas por que que o recrutador não lembrou de mim, né? Por que que ele não viu ali eu como uma pessoa que posso estar ajudando e estar auxiliando disso, né? E um outro ponto também aqui é dentro da empresa, a promoção ela vai para outros nomes e não para você. Então, olha que interessante, né? A gente começa a ver que vão surgindo novas promoções, novos cargos, que muitas vezes ela vai indo para outros locais, e você, que muitas vezes é a pessoa que tem mais tempo, que tem um conhecimento, você acaba perdendo essa oportunidade. Então, por isso, né, acho que é o ponto de como você está ali conectado com isso. É, e aqui, assim, a grande diferença faz quando, pô, o meu diretor saiu, vão para o mercado e buscam uma pessoa nova. Teve uma mudança de estrutura, né? Nasceu uma nova área, vão lá e contratam uma outra pessoa. Então as coisas elas vão acontecendo, mas você não é lembrado, né? Por quê? Porque você está muito focado, muitas vezes, ali na operação. Você está muito focado ali em outras coisas e não está vendo essa oportunidade sua de crescimento e de desenvolvimento. Então, por isso, né, que eu acho que é um dos pontos de atenção que fica aqui, para que você tenha essa clareza e saiba que muitas vezes ali dentro do seu dia a dia, essa mudança que pode acontecer ali, tudo depende de como você está se posicionando, tá? Então isso eh, fica ali um ponto para reflexão. E o terceiro, você sente que tem algo que não está conseguindo se comunicar, né? Você sente que tem algo que não está conseguindo se comunicar. Muitas vezes, né, por você estar estagnado, você acaba não entendendo que o jogo mudou. O jogo que funcionava muito bem há um tempo atrás, ele não funciona mais bem hoje. E você acabou perdendo essa oportunidade ali de se posicionar de uma forma muito estratégica. Isso muda demais. Então, acho que o grande ponto aqui quando a gente olha para isso, né, é entender que dentro da empresa que eu estou, mesmo sendo uma empresa familiar, as empresas elas vão mudando, vão crescendo, vão desenvolvendo. Então eu preciso de uma forma muito clara entender que tudo isso vem acontecendo e frente a isso você tem essa nova possibilidade ali de uma transformação dentro do momento atual que você está. Beleza? Então, vamos só recapitular todos os pontos que a gente falou aqui, para que a gente tenha aí um entendimento desses 5 sinais aí que às vezes podem estar impactando ali a sua carreira. Então, primeiro sinal, nós falamos entrega demais, reconhecimento de menos. Então, você é visto como o braço direito, você sempre, quando tem um BO, você vai ser lembrado. As demandas chegam sempre para você, mas ninguém lembra de te promover. Você é o cara ali que faz tudo, é o grande Severino ali que está resolvendo todos os problemas. A sua visibilidade está restrita sempre ao time técnico e operacional, né? O seu time ali diretamente, né? E esse time operacional. Ou seja, você é o cara muito bom tecnicamente, que está fazendo um monte de coisa, mas não da forma correta. O segundo sinal, você parou de ser lembrado para projetos estratégicos, né? Você só acaba. As grandes decisões de um novo sistema, um novo direcionamento da empresa, ela acaba acontecendo, mas no final do dia você acaba não sendo lembrado dentro disso, né? Então você participa das reuniões, não tem nenhuma influência e a liderança te vê ali como um apoio, não como uma voz ativa. Você só é lembrado quando vem auditoria, quando vem um cliente, quando vem alguma coisa que está apertando. Aí sim você é a voz lembrada. O outro ponto
Sinal 3, seu currículo virou, seu LinkedIn, né, virou um currículo congelado, porque você acaba não postando mais nada, você não tem novas conexões e você não tem autoridade. Inclusive, você não é lembrado pelo mercado, o mercado não está te vendo, não estão surgindo novas vagas, novas oportunidades para você. E outros profissionais ali com menos tempos de casa, muitas vezes estão se destacando ali mais do que você. Outro ponto aqui, você sente que está repetindo o mesmo ano, né? Muda projeto, muda cliente, mas seu papel é sempre o mesmo. Você está estagnado por conta disso. Não há uma evolução ali em desafios, ou escopo, ou influência, né? Você sempre está sendo aquela pessoa o faz tudo. E você olha para frente e não enxerga o próximo passo. Você vê que você não tem potencial de crescimento na empresa que você está. E outro ponto ali, seu nome não é lembrado quando surgem oportunidades. Então, recrutadores acabam não te abordando mais. Acho que esse é um ponto aqui que fica, né, de atenção ali. Quantas recrutadores eles estão me chamando ali no LinkedIn? Dentro da empresa, as promoções vão para outros nomes, você acaba não sendo lembrado frente a isso, e você sente que tem algo que não está conseguindo se comunicar. Mudou completamente, né? Mudou o board, mudou as pessoas, e você acaba ficando ali num momento complexo. Então, esses sinais ali de estagnação são justamente que a gente acaba mapeando dentro do diagnóstico do PAX, né? Então, já ajudamos ali profissionais sêniores, né, líderes ali, a romper esse ciclo com clareza de posicionamento e um plano de ação de evolução muito concreto. Isso é importante. Eu saber exatamente para onde que eu estou indo e como que eu estou indo. Então, você não precisa seguir sozinho tentando adivinhar o caminho, né? Isso, pô, pode chegar? Pode. Mas no final do dia acaba sendo muito mais longo, né? Essa jornada. Então, o ponto de atenção que fica aqui é como que eu, né, como profissional ali, eu estou olhando para esses próximos passos, né? Eu estou olhando para esse desenvolvimento, estou olhando para esse meu plano de crescimento. Então, isso é uma das coisas que acabam mudando muito dentro ali da nossa direção. E assim, isso é o que vai fazer diferença ali dentro do nosso dia a dia. Se a gente não tiver conectado com isso, a gente não ter isso de uma forma clara, vamos ter aí essa dificuldade, sabe, de entender como que dentro desse meu dia a dia eu vou conseguir ali de uma forma muito clara ter ali esse crescimento ali dentro dessa minha jornada, tá? Então, assim, aqui eu falo que é uma aula de reflexão, né? A gente acabou falando sobre vários pontos, mas eu acho que com isso aqui a gente consegue minimamente ter uma ideia da onde que eu estou e da onde que eu preciso ir, né, de uma forma muito clara. Então, é isso que vai mudar tudo ali dentro do nosso dia a dia, é o que vai fazer com que a gente tenha aí esse crescimento, tá? Então, pô, muito bom ter vocês aqui, né? Então, acho que foi uma aula que talvez um pouco mais curta, né? A gente deu ali 40 minutos de aula, um pouco mais curta, mas com grandes pontos de reflexão. E como eu disse, essa é uma aula semanal, então toda semana que a gente vem trazendo muitas coisas, né? Eh, a ideia nossa aqui, né, é em cima disso, é sempre trazer pontos bem relevantes. Então, acho que o grande ponto quando a gente faz uma grande reflexão é você entrega, mas não é lembrado. Seu nome não circula, né? Seu LinkedIn não comunica seu valor, sua carreira não está parada por falta, muitas vezes técnica, mas por falta de estratégia. Então, só lembrando que a semana que vem vai ser uma semana antes do Mindsec, né? Então vai ser uma semana ali bem corrida, mas a gente vai dar uma aula também. Então a semana que vem, na segunda-feira, 3 horas da tarde, tem mais uma aula muito prática ali com esse objetivo de olhar para a sua evolução. E comenta, né? Quem está assistindo aí no YouTube, comenta
quais desses sinais você mais se identificou e qual vai passar a dar ali uma maior prioridade para mudar a partir de hoje. E se você ainda não está na nossa comunidade, eu vou colocar aqui no dentro da descrição desse vídeo, né, o link da comunidade, que aí você pode entrar na comunidade e ter todos os alertas ali sobre tudo que nós estamos fazendo, para que você saiba exatamente, tenha o total contexto de todas as aulas e todas as informações ali do que nós estamos fazendo semanalmente. Beleza, pessoal? Então, para quem está no YouTube, tchau. E agora eu vou ficar aqui com o pessoal do Zoom aqui, mais alguns minutinhos aqui para a gente falar aqui de uma forma privada aqui, poder tirar algumas dúvidas especiais aqui com a turma. Beleza, pessoal? Valeu, abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.